Hoje a gente vai falar aqui sobre diversos assuntos. A gente vai falar sobre as diversas interpretações da Bíblia, a teologia da prosperidade, quase que eu costumo brincar no meu canal, eu tenho chamado de marketing multinível cristão, que é se você doar tanto, você vai receber tanto, quanto mais gente você trouxer para o rebanho, você vai ser contemplado, e por aí vai, por aí vai. É. E a gente vê um monte de político e um monte de pastor também utilizando ali a palavra de Deus, o próprio povo de Deus, para interesses particulares. Então a gente vai ter um papo bem bacana aqui e também falaremos sobre o sobrenatural em algum momento desse nosso papo, que eu já estou sabendo, né, Guga? Não, pergunta que não quer calar. Existe vida alienígena? Pastor, a gente sabe que o senhor tem uma história de já ter visto um OVNI. Tem como você relembrar isso aqui? E eu imagino, porque o senhor é um grande estudioso, a gente sabe, que o senhor tem estudado, vou chamar de você, que você tem estudado nesses últimos tempos muito esse assunto. Você descobriu alguma coisa nova e o que você acha disso, de vida fora daqui? Aí não foi apenas uma vez, Guga, foram 2 vezes. E eu vi com testemunhas, eu não vi sozinho. Eu vi algo que, se eu tivesse visto sozinho, talvez eu só tivesse coragem de contar no âmbito mais íntimo da minha família. Mas o que eu vi foi tão público, tão absoluta e absurdamente público, que eu tive coragem de falar a vida inteira a respeito do assunto. A primeira vez eu tinha 14 anos, estava sendo levado pelo meu pai numa Kombi lotada de meninos de um time de futebol, que ia de 14 a 17, nós íamos fazer uma preliminar num estádio no estado do Rio de Janeiro, em Itaperuna, ou Bom Jesus de Itabapuana, por aí. E aí, no meio do caminho, eram umas 10 da manhã, meu pai, que ia dirigindo, parou o carro silenciosamente no acostamento. Ele era um homem extremamente discreto, forte, silencioso, era uma pessoa que pensava muito antes de anunciar qualquer coisa, ainda mais com um grupo de adolescentes. Ele parou e ficou quieto, não disse uma palavra. Eu, que estava sentado ao lado dele, também não perguntei nada. Eu apenas vi que ele começou a baixar a cabeça dentro do carro para tentar avistar melhor o que ele estava vendo. Aí eu olhei, vi, e ele disse: vamos sair com cuidado para ver isso. Aí saímos todos, ficamos fora da estrada, no capim da lateral, olhando para aquilo, e era uma coisa impressionante, porque não havia nada extraordinário, exceto o fato de que era uma esfera perfeita. Eu não posso te dizer qual a distância, qual o tamanho, qual nada disso, porque realmente não dava. E ninguém soube mensurar isso, nem mesmo meu pai. E a sensação que a gente tinha, que era mesmo uma certeza, é de que aquilo estava olhando para a gente de volta. E, de repente, a coisa sumiu diante de nós, fez zip, e desapareceu. E eu perguntei para o meu pai: o que é isso? Ele falou: não é desta ordem de coisas. Nós entramos na Kombi, a garotada, naquela coisa de uma histeria, angustiada. O que é isso, meu Deus, o que é isso? E meu pai acalmou todo mundo. Nós fomos para o jogo e perdemos. A segunda vez, fomos jogar e perdemos. A Estavam segunda assustados. vez, a segunda vez eu já ia casar, era aluno da Escola Técnica Federal do Amazonas, do curso de edificações, e estava no meio de uma aula de física. O meu, então, futuro sogro era o capitão dos portos de Manaus, o capitão da Marinha. Ele tinha um contingente grande lá com ele.
E todo mundo vai entender por que eu estou mencionando ele daqui a pouco. O fato é que a gente estava na aula de física, quando nós ouvimos aquele alarido na escola técnica, aí percebemos que era uma coisa que vinha de todo lado, depois houve um silêncio, a gente correu para a janela, eu fiquei ao lado do professor de física, do professor Bessa, houve um silêncio total de perplexidade, aquela coisa parecia uma traça, de fato, parecia um pão de açúcar na cabeça da gente à noite, 8 da noite. Essa coisa era vazada de pequenas luzes, não era nada perfeito, era como se houvesse luz dentro de uma traça, imensa como uma montanha, como um pão de açúcar. Se você pusesse provavelmente aviões ali perto, eles iam se tornar coisa nenhuma perto da força daquela sombra. E ficou meia hora na nossa cabeça, em novembro de 1974, outubro ou novembro, em Manaus. E aí eu peguei minha moto, dirigi rápido para a Capitania dos Portos. Quando eu cheguei lá, estavam todos ainda perplexos. Meu sogro com toda a capitania, todo mundo observando, num lugar projetado no Rio Negro, aquela coisa imensa que, quando foi embora, foi zapt. Então, eu conto isso com aquela tranquilidade de quem teve mais testemunhas do que os apóstolos tiveram para declarar a ressurreição de Jesus. Mais testemunhas. O máximo de testemunhas que os apóstolos tiveram, Paulo diz que foram cerca de 500 irmãos na Galiléia, de uma única vez. Eu estava ali com a cidade inteira. No dia seguinte, todos os jornais e rádios e televisões só falavam a respeito daquilo. É porque não era como hoje. Se fosse como hoje, 20, 30 minutos daquilo, ia ter gente que teria feito live para todo lado, milhares de documentações, cada mão era uma foto ou era um vídeo, enfim, foi uma coisa bizarra, como bizarro foi o que aconteceu em 77, no Pará, lá perto de Altamira. Uma coisa horrorosa, horrorosa. Mandaram um exército e essas coisas atacaram as pessoas por cerca de 4, 5 a 6 meses. Não dá para eu contar aqui porque eu não estava lá, mas eu conheço bem essa e Essa é a centenas e Operação milhares Prato, de outras não é isso, histórias. pastor? Oi? Essa seria a Operação Prato. Até um dos Isso, envolvidos a lá, os Operação militares, Prato. acabou Isso. supostamente cometendo suicídio alguns anos atrás, o suicídio da própria, da linha, sei lá, do tórax dele para baixo, com a gravata. Ele se suicidou na cama, assim, ele se jogou da cama, a cama baixa, para baixo, com uma gravata, e conseguiu se matar. É uma façanha antifísica. O cara se enforcar sentado no chão, sem ter a possibilidade de nem tampouco ver a gravata fechar-se para cortar a corrente sanguínea dele. Foi o suicídio mais frouxo por enforcamento que já aconteceu. Deixa eu dar uma exagerada, como se eu fosse o Lula, em toda a história deste país, nesses últimos 500 anos, nem Tiradentes se enforcou daquele jeito. Enfim, Operação Prato. Eu conheço muitas histórias, eu comecei a pesquisar esse assunto depois dos 14 anos, e aí dali para frente eu me interessei, eu conversei com pilotos, com gente da aeronáutica, onde eu ia, e depois, como pastor, você, quando é pastor, e um pastor que pastoreava milhares e milhões de pessoas, você ouve histórias que não dá para imaginar.
Você ouve de todos os lados, você ouve de todos os níveis, você ouve de todo mundo. Então, eu passei a vida recolhendo muita história a esse respeito. Vi dezenas, centenas de vídeos, de documentários, de histórias a respeito. Eu tenho tudo gravado e converso com os entendidos. Há poucos meses, eu creio que 2, 3 meses atrás, eu conversei com o Jevaé, que é o presidente aqui de tudo que diz respeito a OVNI no Brasil. E o cara é o brasileiro do History Channel e é seguramente a pessoa mais abalizada aqui. Eu o entrevistei, foi uma conversa muito agradável, porque ele viu a minha intimidade com isso aí. Eu, por exemplo, vi 2 vezes e ele nunca viu. De modo que eu sou uma testemunha ocular daquilo que ele crê, sem ter visto. E isso, para mim, parece muito com o modal testemunhal da ressurreição de Jesus. Porque havia aqueles que tinham sido as testemunhas oculares e havia aqueles que haveriam de crer, e Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Então, nesse sentido, Jevaé, dos OVNIs aqui do Brasil, é mais bem-aventurado do que eu, porque ele não viu e creu. Eu vi e criei, mas eu conheço um monte de gente que... É interessante esse fenômeno, se eu puder me estender nele mais 2 minutos. Claro. O que eu observo a respeito desse assunto é o seguinte: deixa eu tomar a história de Manaus em outubro, novembro de 74 como referência. No mesmo dia, no dia seguinte, a cidade inteira era um alarido único sobre esse assunto. Aí, 2 semanas depois, você ouvia ainda algumas pessoas dizendo: meu Deus, o que era aquilo? Aí todo mundo: o que era aquilo? Aí, 1 mês depois, menos gente dizia: rapaz, que coisa impressionante aquilo. Aí você ouvia uma confirmação bem menor de todos os que tinham visto. Aí, 6 meses depois, um audacioso dizia: eu não esqueci daquilo. E todo mundo olhava já em silêncio. E 2 anos depois, um cara como eu, que ama a história e que não abre mão de testemunhos oculares por nada, eu gosto de evidências documentais, mas quando há testemunhas oculares coletivas, eu gosto até as pequenas contradições, são confirmações cognitivas da factualidade do evento. Mas você chega depois de 2 anos, na mesma cidade de Manaus, onde todo mundo tinha visto, e eu era uma dessas pessoas, talvez uma das poucas, que dissessem: olha só que coisa extraordinária que nós todos vimos, né? Aí havia pessoas que diziam assim: aquilo ali foi esquisito mesmo, e pronto. E eu tenho algumas pessoas conhecidas, amigas, desde aquele tempo, que vêm à minha casa, e há uns 4, 5 anos atrás havia algumas delas que tinham visto juntamente comigo. E eu falei: puxa vida, aquele negócio que nós vimos é uma das coisas mais extraordinárias que eu já presenciei. E eu nunca mais parei de me interessar pelo fenômeno. Aí eu me lembro de um deles que disse: puxa vida, eu já tinha até esquecido que isso tinha acontecido. Por quê? Porque o ser humano não consegue lidar nem memoriar o absurdo. A gente é capaz de tentar recuperar memórias e cognições do que nos tenha dado prazer e do que fosse explicável. Mas, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o inexplicável é algo do que a maioria foge.
porque como é inexplicável, é absurdo. Sendo absurdo, todo mundo tem medo de estar perdendo a cognição, o controle de si, a consciência, o equilíbrio mental, ou tem medo de que os demais atribuam a você um desequilíbrio de alguma natureza, uma deficiência cognitiva, seja ela de que natureza seja. Então, é extraordinário como as pessoas fogem desse assunto. É um dos assuntos com maior documentação, hoje em dia, inclusive em vídeos, em fotos da história, mas coisas da história que o Carlito sabe, que foram praticamente construções cenográficas, profundas e extremamente posteriores, e que, para nós, como são uma projeção embelezada e heróica de uma circunstância histórica que está longe de ter sido aquilo ou daquele jeito, fica do jeito que a pintura apresenta, o que a descrição enseja. Agora, os fatos em si, como eles são, a maioria não gosta de histórias como a história é. Por isso, raramente uma história é como a história foi. Porque pouca gente consegue gostar, de fato, da realidade quando ela não é explicada. E lidar com ela. Mesmo quando você não goste, mas lidar, não fugir da realidade, por mais absurda que ela seja. Então, eu respeito imensamente todo indivíduo que tem que dizer ou que tem a ousadia, a coragem de dizer algo que a maioria das pessoas não vão crer, mas ele creu de tal modo que teve coragem de testemunhar. De imediato, independente de qualquer coisa, ele tem minha solidariedade. Eu tenho Porque, uma afinal de contas, eu sou filho disso, eu sou filho de um testemunho que pouca gente viu, e eu criei 2000 anos depois, na cidade de Manaus, no Amazonas, e porque eu criei, eu falei, eu preguei, eu me manifestei, e fiz isso a vida toda, e está fazendo 50 anos que eu venho fazendo. Milhões também creram, juntamente comigo, sem terem visto. Então, quando alguém diz que viu, que ele é testemunha da primeira geração, ele já conta com uma amizade solidária da minha parte, porque eu já começo respeitando a coragem de testemunhar e a bravura de não esquecer a realidade, mesmo que ela tenha sido absurda.